CBN Recife. Eu não sei vocês ouvintes, mas eu vou conversar agora sobre um tema que eu, Daniele, não entendo muito bem, por isso eu quero aprender um pouco mais, que é a hipnoterapia, que aí tem uma sua base na neurociência e pode beneficiar qualquer pessoa de qualquer idade que esteja sofrendo com dores emocionais. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, sobretudo nesse momento que a gente vive, que a gente tem aí um vírus que leva tantas pessoas e já levou tantas pessoas, que mexe com o psicológico da gente, que já deixa a gente esgotado com todas essas restrições que a gente tem que viver. E quem vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre hipnoterapia é Leandro Silva, que é terapeuta. Bom dia, Leandro. Obrigada por nos atender aqui na CBN. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Primeiro, me explique o que é hipnoterapia, porque eu confesso que eu não conheço muito, mas assim, quando eu fui lendo um pouquinho, eu fiz, poxa, pode auxiliar tanta gente no dia a dia e a gente nem conhece isso, né? Claro, claro. Não só você, mas muita gente ainda não conhece os benefícios da hipnoterapia. A hipnoterapia é uma metodologia relativamente nova, né? E ela trata, entre aspas, a causa de algumas questões. E aí, emendando com a sua abertura, se falou sobre a pandemia e as pessoas com muitas demandas emocionais. Eu costumo dizer, Dani, que a pandemia, ela de fato adoeceu muita gente, né? Mas o que ela fez de maior, assim, foi deixar as pessoas reclusas. No que as pessoas ficaram reclusas, elas passaram a olhar para os seus próprios problemas. Porque normalmente você está ali no dia a dia automatizado, e aí você vai, trabalha demais, ou estuda demais, ou faz crossfit demais, enfim. E você passa a não olhar para dentro, para os seus problemas. No que você ficou quietinho em casa, apareceu tudo, por isso que as pessoas pioraram, entendeu? A gente vai empurrando tudo para debaixo do tapete, né, Leandro? E aí, quando a gente Exatamente. realmente para um pouco, aí a gente percebe que o nosso corpo está sentindo, percebe o que é que a gente está pensando, tantas coisas, né? E como isso Exatamente. pode ser importante? Como é que seria? Seria tipo uma terapia que algumas pessoas já conhecem? Como é que funciona a hipnoterapia? Explico já. Mas só concluindo, complementando o que você falou, as pessoas de fato vão empurrando os problemas para baixo. Porém, não é o fato de se esconder deles, entre aspas, que eles vão sumir. É. Então, entende? Então, o que que acontece? Eles vão sair por algum local. E aí geram as depressões, as crises de ansiedade, é, insônia, bruxismo. Não sei se o ouvinte, para quem não sabe o que é bruxismo é quando você está dormindo e aperta os dentes, e eles ficam trincados e você acorda com a mandíbula dolorida. Então, bruxismo, impotência sexual, fibromialgia, compulsão alimentar, vícios em bebida, em cigarro, em drogas. E aí, essas são demandas emocionais. E é exatamente nesses sintomas que a hipnoterapia vai atuar. Entendeu? E às vezes você falou aí uma coisa bem interessante, Leandro, que a gente vai empurrando e às vezes a gente tem consciência disso, que eu acho que é pior, que a gente sabe que a gente precisa disso, mas a gente fica fazendo de conta que nada está acontecendo, fica negando isso. Exatamente, exatamente. E aí, respondendo à tua pergunta, como é que funciona? A hipnoterapia, de fato, é um tipo de terapia, né, que eu costumo dizer. Uma lembrança para os ouvintes. Tudo que eu estou falando aqui é extremamente resumido, porque teria que ser horas aqui para poder É. explicar, porque é muita neurociência, é muito estudo por trás dessa coisa que eu estou tentando simplificar. Mas voltando. A hipnoterapia, ela vai localizar o que você sente que está te fazendo ter certas reações emocionais. Então, por exemplo, em algum momento, como nós somos seres que vivemos no automático, por exemplo, no momento que você aprende a dirigir, você nem pensa mais que está dirigindo, você simplesmente dirige, aquilo fica automático. Então, não só para esses movimentos que a gente chama movimentos de trabalho, as nossas emoções também são assim. Então, em algum momento da nossa vida, essa solução, por exemplo, no caso da insônia não é não dormir, é ficar atento, é ficar alerta. Então, em algum momento, esse comportamento de ficar alerta, ele foi necessário na tua vida. Uhum. Como foi necessário e funcionou, você começa a reproduzir isso sem perceber, entendeu?
Então, a hipnoterapia ela vai localizar onde se fez necessário essa resposta emocional e meio que resolve isso. E daí para frente você fica livre para criar outras soluções para as questões. É verdade. Entendeu? E como você falou, são muitas coisas que podem ser tratadas, desde um trauma, né, uma ansiedade, uma compulsão. Você falou isso, eu me vejo muito nisso, assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo parar, Leandro, eu não consigo, eu posso estar Sim. numa massagem, naquele procedimento de ventosa, todo mundo apaga, relaxa ali, eu não, É, a minha mente não para, tá aqui, ó, trabalhando o tempo todo, não para. Eu acho que eu só vou parar quando eu morrer, porque realmente não tenho o que fazer. Mas assim, é uma coisa que tem gente que é assim, né, que não consegue, e isso às vezes eu acho que acaba trazendo um caos, assim, na cabeça, na mente da pessoa, e eu acho que é importante, né, ter esses recursos aí, ter esses tratamentos para poder auxiliar essas pessoas, né. isso. Só abrindo parênteses, você fala que não consegue relaxar. Eu passo até vergonha quando eu vou fazer massagem, eu durmo que babo. Mas Eu não enfim, deixa eu consigo, não falar. consigo. Eu não sou essa Mas pessoa ainda, Leandro. Eu não consigo, realmente, assim, eu não consigo. Eu sempre estou fazendo uma coisa, pensando em outra, fazendo uma coisa, penso muito rápido, entendi. às vezes falo muito rápido, porque penso muito rápido, então eu acho que tudo Mas isso a gente tem que. Mas aí é que tá, Dani. Por exemplo, a sua profissão, ela requer essa atenção, e ainda mais hoje em dia, nessa velocidade com que as notícias circulam. Então, naturalmente, você tem que estar atenta a notícias. Então, às vezes, a essa tua falta de parar um pouquinho, de acalmar, é dada à sua profissão. As nossas profissões, elas levam para alguns vícios, Uhum. entendeu? Alguns comportamentos. Não necessariamente precisa ser tratado com hipnoterapia, não necessariamente foi algum trauma, entendeu? Mas em casos de pessoas que têm uma profissão, entre aspas, normal, que não precisa essa atenção, se ela tem insônia, pessoas que não conseguem. Eu vou falar aqui algumas coisas e você que está ouvindo, preste atenção, porque provavelmente ou você tem algum desses sintomas ou conhece alguém que tenha. Então, fica atento para você indicar para essas pessoas. Então, ó, se você não consegue emagrecer, está tentando e não consegue. Quem tem insônia, crise de ansiedade, impotência sexual, compulsão alimentar, ou por bebida, ou por jogo, ou por trabalho, que é o workaholic, né? O Uhum. cigarro. Pessoas que têm alergia, intolerância a glúten, a lactose, pessoas que foram diagnosticadas com depressão. Tudo isso a gente coloca, são os sintomas, mas que esses sintomas eles vêm de demandas emocionais. E Uhum. essas demandas emocionais são possíveis serem tratadas com a hipnoterapia. É. Entendeu? E aí, só para fechar essa parte, a hipnoterapia ela não vai mudar a tua vida. Ela não vai instalou o dedinho e faz um milagre, não. Ela vai fazer com que você não sinta mais essas respostas emocionais e daí para frente você está livre para viver a tua vida. Algumas pessoas precisam de acompanhamento, por exemplo, com psicólogo, porque você agora não sente mais aquela necessidade, por exemplo, de beber, Uhum. entendeu? De fumar. E aí, isso levou você a ter algumas soluções, alguns caminhos para viver. E você vai no psicólogo, ele vai botar ali a sua rotina em dia. Se você engordou demais porque teve compulsão alimentar, agora você não tem mais a necessidade de comer, mas você vai precisar de ajuda profissional, tanto do psicólogo quanto do nutricionista. Tu tá entendendo? Não é Hã, milagre. é Ela vai verdade, atuar na causa e vai te deixar, é o que eu costumo dizer, vai te deixar livre para que você faça novas escolhas e que possa viver uma nova vida. é verdade. Esse assunto dá muito pano para manga e a gente vai ter que ter um espaço maior para conversar, porque é muito interessante e muitas pessoas estão precisando saber um pouco mais sobre isso. Bastante, É. bastante. Leandro, muito obrigada por nos atender aqui na CBN. Eu que agradeço. Fico à disposição para outros momentos, para a gente poder explicar um pouquinho. Eu confesso, Dani, que eu me apaixono cada vez que eu atendo uma pessoa. Eu vou falar rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo está se esgotando. Mas Aham, quando você atende uma pessoa, você muda a vida de várias outras pessoas no entorno. com Então, eu certeza. gostaria de ter outras oportunidades. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho e da metodologia, acesse em qualquer rede social, YouTube, Instagram, Facebook, Leandro Silva Terapeuta. E lá a gente pode conversar um pouquinho mais. Leandro Silva Terapeuta. Eu posso deixar o contato de WhatsApp? Pode, eu acho que as pessoas é por lá, acho que elas conseguem acompanhar Então, melhor, tranquilo. viu. Tá jóia, Obrigada, então. Leandro, e até um próximo encontro. Por favor, muito obrigado. Bom dia a você e a todos os ouvintes da CBN. Bom dia.